Olá, meu querido público, mais uma vez estamos no ar com o nosso Direito e Justiça. Sempre uma grande alegria estar com vocês, trazendo boa informação, notícias, esclarecimentos e atualidades desse mundo jurídico tão incrível e que a gente consegue justamente fazer aí a interação entre o jurídico e outras tantas áreas importantes do conhecimento. E hoje também, como sempre, não é diferente, né? Nós vamos trazer aqui uma profissional incrível que atua atualmente, inclusive, com uma área um pouco diferente daquela em que ela se formou, né? Ela é uma engenheira da produção, na essência, mas hoje ela é coaching e traz para a gente aqui um assunto incrível, especialmente para você que é da área jurídica ou que pretende entrar nessa área jurídica, né? Mas claro, gente, não fica restrito a isso, tá? A gente vai conversar aqui depois e você vai ver tudo aqui conosco, vai entender exatamente o que ela faz e como é rica aí essa atividade, essa atuação dela no dia a dia. Além dessa grande profissional, que eu não vou dizer ainda quem é, como você sabe, eu gosto de fazer um suspense, né? Nós temos também o Matheus Etiro de Castro, com a coluna da economia no Brasil e no mundo. E além do Matheus, também temos as notícias, atualidades jurídicas e boas informações, como sempre, né, do Ney Daniel, que também nos atualiza aí sobre tudo aquilo que aconteceu durante a semana, né? Aquelas notícias de tribunal, jurisprudência, enfim, ou mesmo aí uma legislação nova que pode impactar na sua vida. E também teremos a coluna de direito imobiliário, que também te atualiza, né, em relação às temáticas da área imobiliária, aquilo que envolve o seu imóvel, questões locatícias, compra e venda, enfim, aquela polêmica que normalmente você sempre precisa ter aí conhecimento, até porque se acontecer com você, você já sabe como fazer aí para resolver o seu problema. Então, gente, o programa está repleto de notícias, enfim, de tudo aquilo que a gente gosta de levar para você, né, desse carinho e, claro, né, desse convidado e convidada, né, que sempre vem aqui para trazer para você o que há de melhor e para te inspirar. Como você sabe, esse programa também serve para isso, para que você saiba que pode chegar onde você quiser. Então, gente, o programa hoje está incrível, imperdível, mas antes da gente começar. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Como eu prometi para vocês, meus queridos telespectadores, voltamos então com o nosso Direito e Justiça, aqui no nosso primeiro bloco, para conversar com a querida Andressa Becker. Andressa, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui. Imagina, a honra é nossa de receber uma profissional incrível como você, que tem aí tanta coisa boa para contar para a gente, né, para nos ensinar Sim. informações aí para os nossos telespectadores. Como a gente sabe, nosso programa é justamente também, além de informar, inspirar, né? E você hoje é a grande inspiração aqui para todos nós, né? Gratidão. Imagina, o que é isso? E hoje, então, qual que é o nosso tema aí, Andressa, para o pessoal entender aí sobre o que a gente vai falar? Então, hoje eu quero trazer um tema importante, né, que é justamente a carreira, a nossa missão profissional, o nosso servir profissional, que é muito importante, né? A gente vive num mundo material, precisamos de dinheiro, né? Porque sem dinheiro nem missão eu consigo cumprir. É verdade, né? Não é verdade? Uhum. Então, a carreira é algo muito importante e é algo que caminha com a gente durante muitos anos. Exatamente. Hoje a gente vai falar, além disso, né, dessa possibilidade também de transitar, né, entre carreiras, né, e também escolher, como você falou, né, a gente tem missão, mas nem sempre a missão está na carreira, então a Isso. gente tem que começar a entender, né, que muitas vezes a gente tem uma carreira, mas a gente chega a uma determinada fase da vida que
começa a repensar sobre isso, e não está errado, né? Muito pelo contrário, né, Andressa? Sempre é possível a gente se permitir inovar e para um caminho diferente, até porque a gente comentou nos bastidores, é tão injusto a gente ter que decidir algo tão importante para a vida da gente Tão tão cedo, cedo. não é? Imagina, a gente com 17 anos, quando entra lá na faculdade ou está tentando vestibular ali em terceirão, meu Deus, eu tenho que escolher, mas e aí? Né? E se eu não sei ainda o que eu quero para mim? E se chega um determinado momento lá na faculdade e eu não me identifico com o curso? Ou depois de formado, né? Como que a gente age numa situação como essa, Exato, né? exato. É porque a gente não aprende de criança, a estudar sobre a gente. Então a gente não tem autoconhecimento, ninguém nos ensina autoconhecimento, não é? Hum, A gente aprende que tem que ler, que tem que estudar para ter uma boa escrita, uma boa redação, mas a gente não aprende a estudar sobre a gente. E aí a gente vai escolher uma carreira sem saber quem a gente é, né? E uhum, quando eu não sei quem eu sou, como é que eu vou decidir para onde eu vou e como que eu vou chegar lá? Se eu não uhum. sei nem quem eu sou, não tenho nem as coordenadas do meu endereço, né, no Aham. GPS. Exatamente, né. Então é bem isso que a Andressa falou, né, como que a gente vai entender como se a gente não sabe nem quem a gente é, que dirá que para onde a Uhum, gente vai, né, qual é uhum, esse destino e se esse destino realmente vai nos fazer feliz, porque eu sempre falo aqui até, Andressa, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque, inclusive muita gente vai para a área jurídica porque, é bonito, né, porque, tem tem status, status, né, "Ai, mas eu vou ganhar bem, independentemente da carreira jurídica, eu vou ter aquele tem reconhecimento", muitas né. oportunidades de concurso. Isso, exato, Uhum. mas nem sempre, por mais que tenham inúmeras carreiras, nem sempre isso vai te fazer feliz ou você vai se encontrar nessas carreiras, né. E aí, como é que fica numa situação como essa, né? É. Então, o que que a gente faz, né, normalmente? Primeiro que a vida ela é uma caminhada, ela é um Uhum, processo, né, é um passo a passo, desde que a gente nasce, a gente vai expandindo, a vida é uma expansão e eu vou caminhando na vida. Quando eu, não sei exatamente ou quando eu entro sem ter essa clareza que a gente vinha comentando sobre quem sou eu não consigo fazer os planos assertivos, né, então muitas pessoas ficam mesmo nessa tentativa e no erro. uhum, E aí como que a gente faz? A gente precisa parar e olhar para isso, né, porque a uhum, vida ela é sim cíclica, e nós não estamos aqui a passeio, nós temos uma missão maior a cumprir. E essa uhum, missão engloba essa missão profissional também, né, uhum, então eu preciso olhar para mim, eu preciso ter essa clareza, eu preciso diagnosticar, digamos assim, as minhas fortalezas, no que eu uhum, sou boa, os meus pontos fortes, onde eu tenho mais chance de performar melhor, né? Eu uhum. sempre uso a analogia. Imagina o Cristiano Ronaldo colocar ele para jogar basquete. Aham. Será que ele vai desempenhar bem? É, exatamente. Aí que tá, né, não tem nem como, porque imagina, ele tem a vocação dele Exato, justamente voltada, né, ao exato, futebol ali, né, exato. então a gente tem que olhar para isso mesmo, e nem sempre quando a gente está naquele momento inicial ali, aos 17, 18 anos, a gente está preparado justamente para fazer essa escolha, porque ainda tem a questão da maturidade, que nós estamos ainda começando a desenvolver, né, vivências que nós não temos. Então, gente, é isso aqui, é sobre isso que a gente está falando hoje. Você que está, então, começando a nos assistir agora, saiba que a gente está falando sobre direcionamento de vida e carreira, seja na advocacia, seja em qualquer área jurídica, para que você que está aí nos assistindo entenda que se você está buscando agora se encontrar nessa carreira, né, ou buscando aí agora nesse momento de terceirão, fazer seu vestibular, saiba que se você, no meio do caminho, quiser mudar, quiser desistir disso e recomeçar, você tem todo o direito, porque a gente vive fases. A nossa vida, como a Andressa bem colocou aqui, é cíclica. E dentro disso tudo, nós podemos então nos entender e até nos compreender melhor com a passagem, com o transcurso desse tempo, e a gente é feito disso. O tempo nos molda, a vida nos molda, e isso tudo é lindo, né? Faz com que a gente consiga realmente nos encontrar dentro dessa trajetória que é denominada vida, né? Isso mesmo. né?
Gente, eu vou então agora chamar aí o Ney Daniel, tá, para que ele conte para nós aí o que que aconteceu essa semana. Será que temos novidades, Ney? A você que nos acompanha hoje no Direito e Justiça, agradecemos a sua participação e audiência ao programa e as mensagens que são encaminhadas com muito carinho ali nas nossas redes sociais do programa Direito e Justiça. Agradecemos também ao entrevistado da semana e à ilustre jornalista e apresentadora do programa, Débora de Castro da Rocha. Agradeço também a Deus por estar aqui com todos vocês e por fazer parte deste belíssimo programa que possui aí a intenção de lhe informar o que ocorre tanto na vida das pessoas e também sobre os seus direitos, cuja pauta de hoje se dará sobre a questão de situações de endividamento, onde pesquisas realizadas, aproximadamente 77% da população brasileira se sentem super endividadas. O Tribunal de Justiça limitou a 30% dos descontos de um salário de um consumidor superendividado, pois as instituições financeiras devem limitar os descontos dos empréstimos consignados de até 30% do consumidor que está numa situação de superendividamento, pois a decisão é da juíza em exercício da primeira vara civil do MER, no Rio de Janeiro, que entendeu ser responsabilidade das instituições em avaliar a capacidade financeira dos clientes antes da contratação dos serviços prestados e que possam afetar o mínimo existencial conforme previsão na Constituição Cidadã. Nos autos citados, a parte autora pretende repactuar suas dívidas referentes aos empréstimos firmados com instituições financeiras, visto que recebe uma renda bruta mensal de aproximadamente R$20 mil e os descontos de consignados ultrapassam em torno de 65% da sua renda. As dívidas bancárias, então, estão dificultando o pagamento das despesas existenciais, pois passa a receber a renda líquida mínima em torno de R$5 mil e seus gastos somam aproximadamente R$8 mil, ou seja, ultrapassando o seu limite que sobra. A magistrada observou que o autor possui obrigações mensais assim que ultrapassam a capacidade financeira, levando-o à situação do superendividamento. Para evitar que o consumidor sofra danos irreparáveis por não conseguir cobrir as suas despesas mensais básicas, a juíza deferiu a limitação das dívidas com as financeiras em até 30%. Com isso, a pessoa endividada poderá depositar mensalmente em juízo um valor aproximado de 30% da renda líquida mensal para o pagamento dos seus débitos. Agora, se você quer saber mais sobre essa notícia, então entre em contato conosco através das redes sociais e continue acompanhando o Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então com a Andressa aqui falando sobre carreira, direcionamento de vida e como a gente fala muito, né, gente, também para os nossos colegas advogados, aí, nossos amigos, telespectadores e aqueles que também pretendem se tornar um advogado ou advogada. Eu gostaria de saber aqui da Andressa, né, nesse mundo, né, da advocacia que a gente sabe que é tão turbulento, prazo, e principalmente, né, o terror do advogado é o prazo, então ele vive ali imerso naquela muito loucura, exaustivo, né? exaustivo demais. Então, nesse ponto, digamos ali que o nosso amigo vai escolher dentro das áreas jurídicas a advocacia. Uhum. Como fazer para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional dentro dessa loucura? Então, essa é uma excelente pergunta que, aliás, muita gente faz, né? Eu quero dar conta de tudo. Né? Eu quero ser o melhor multitarefas, né? Isso. Principalmente as mulheres. Mas veja bem, se eu fosse ser simplista numa resposta, a resposta seria: é preciso ter equilíbrio. Tá, Andressa, mas como que eu faço esse equilíbrio, né? Bom, eu sempre falo que nós não estamos aqui a passeio, nós temos várias funções, várias missões. Então, por exemplo,
Você advoga, você é mãe, você é esposa, você é professora, você é comunicadora. São várias funções, né? Quando eu tenho clareza do objetivo dessas funções, por que que você é mãe? Por que que você é filha? Por que que você é advogada? Por que que você é comunicadora? Quando eu tenho clareza, né, de qual é o propósito, qual é a missão de cada uma dessas funções, fica mais fácil eu pensar nesse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Isso vale não só para os colegas advogados, mas vale para todas as pessoas, né, que é muito importante ter esse equilíbrio, mas esse equilíbrio só é possível quando eu tenho consciência da função, do porquê, do propósito, ou seja, de onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar em cada uma dessas áreas. Isso é importante, né, gente? Porque a gente até comentou nos bastidores, né? Porque nem todas as áreas, talvez, ou as funções que você desempenhar, vão te dar o mesmo resultado, né? Ou vão te trazer, né? Por exemplo, um traz mais a satisfação financeira, o outro traz mais a satisfação pessoal, Isso, né? A isso. questão do valor. Então, esse equilíbrio, eu acho que a gente tem que ter em mente, né, Andressa? Exato, exato. Porque, na verdade, a gente funciona na vida como um verdadeiro equilibrista mesmo. Né? Isso é fato. Mas a gente cumpre várias missões, ou não é bem várias missões, é uma missão com vários pedacinhos, que no todo dá a sua missão maior. Ou seja, né, a gente não pode esperar, né, que todas elas a gente obtenha o mesmo resultado, o mesmo retorno, né? Exato, cada uma com seu papel. E umas vão te trazer um pouco de dor, um pouco de frustração, um pouco de, né, aquele misto, né, de alegria, de dúvida, e outras vão te trazer mais alegria, enfim, mas também talvez não vão te trazer um retorno financeiro tão agradável, né, aquilo que você precisa para pagar seus boletos. Exato. Né? Mas fato é que quando você tem essas, digamos, oportunidades e você não quer abrir mão de nenhuma, enfim, você quer transitar por áreas, você tem que ter justamente essa noção do equilíbrio, da necessidade de equilibrar, até para que você consiga dar conta de tudo e, ao mesmo tempo, cumprir essas missões que são tão importantes, né? Isso. Cada uma dentro daquilo que você escolhe. Que no final das contas, a gente não consegue ter 100% de excelência em tudo. A gente vai ter que priorizar. E aí eu te pergunto, como que você vai priorizar? Só com clareza e direcionamento. Então, digamos assim, para o nosso público que está ali, né, nos assistindo, é plenamente possível que esta pessoa possa ter, por exemplo, 2, 3, 4 profissões ou, enfim, funções, né, como ela entender. Mas desde que ela saiba, então, qual é o papel em cada uma delas. Exato. E que ela consiga dar prioridade para cada uma delas. Exato. Não há nenhum óbvio, por exemplo, eu só posso ser, digamos lá, advogada. Não tem isso, né? Então, você tem que saber o papel de cada uma dentro disso. Então. Exatamente. E também, dentro da área que a gente escolhe, falando do profissional, né? Tem a ver muito com você se conhecer, porque dentro da mesma área, um exemplo, se você tem um talento, é muito boa em comunicação, dentro da advocacia você pode direcionar para a comunicação, né? Você pode ser muito boa em argumentação, em audiência, né? Ir lá fazer as suas defesas orais, né? Agora, se você tem um talento de processos, você é muito processual, muito metódica, você pode ser muito boa em pareceres, em elaboração de contratos. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Por isso que daí você consegue adequar ou se adequar às situações e às funções, porque você tem um ponto muito, digamos, favorável, né, dentro de estudo, por exemplo, né, digamos ali a questão da comunicação mesmo, consegue utilizar, né, digamos, consegue ser Cristiano Ronaldo na sua área, né? Exatamente, isso é legal, gente, né, você tem que enxergar qual é o teu potencial, não é verdade? A tua vocação, o teu dom, enfim, aquilo que você, né, entender aí, né, essa missão que você tem, que é, por exemplo, aí fazer o teu melhor dentro daquilo que você se propuser, né, gente? Por isso que a Andressa está aqui hoje para dizer para a gente que é possível, sim, mas também tem que cuidar muito aí para também não ter nenhum desgaste, né? Não querer abraçar o mundo e de repente se frustrar, né, Andressa? Exato. Porque pode acontecer, né? Pode acontecer, sim. E nesse trabalho que você faz de orientação, como que funciona isso no teu dia a dia? As pessoas te procuram, os profissionais, para
justamente se conhecer para conseguir direcionar a carreira? Como é que funciona? Então, as pessoas procuram sim. Então, hoje eu estou muito focada Uhum. em auxiliar as pessoas com direcionamento e clareza. Uhum. Então, como que é o meu trabalho? A gente faz um verdadeiro mapeamento, como se fosse um check-up, só Uhum. que é um check-up aqui, Mental. mental, né? É um médico da alma, vai. Uhum. Que Então, a legal. gente faz um diagnóstico, um check-up, a gente Uhum. mapeia, a gente encontra todas as questões que estão ali Uhum. carentes de trabalho, Uhum. e aí a gente trata, e a gente faz um tratamento sutil, aqui, né, é Uhum. um tratamento quântico. O meu Uhum. trabalho é muito intensivo, porque a gente está numa era que não tem mais tempo. É, Você não o tem mais problema é o tempo tempo. hoje. É, você Não está tem fazendo mais tudo ao mesmo tempo. tempo, É porque o isso. tempo está correndo muito Não rápido. dá para esperar muitos anos para a gente ter É. respostas. Precisa ser mais assertivo e mais rápido, Uhum. né, então eu tenho feito isso. Atendo muitos colegas advogados aí também, Uhum. né, Uhum. tenho alguns cases para contar, mas atendo infinitas, porque não é sobre a profissão que a gente escolhe, Uhum. né, não é, a profissão não diz quem você é, É, a exato. profissão diz quem você está. Uhum, exatamente, é a essência, né. Uhum, É o que eu sempre falo também, né, a gente o que nós seríamos sem a nossa profissão? Por isso que a gente tem que se olhar, né, uhum, se conhecer, conhecer a nossa essência, porque se um dia tudo isso passar e a gente resolver que a gente não vai mais fazer aquilo que a gente se propôs inicialmente, a gente continua sendo a gente mesmo. isso mesmo. Isso é importante. Mas pessoal, eu vou chamar então agora o Matheus Tiro de Castro para falar da economia para nós, para saber um pouco mais aí dessa questão toda que mexe com o nosso bolso, né? Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, e nós falamos sobre a economia. E hoje, para falarmos a respeito do ataque especulativo que a moeda brasileira vem sofrendo de acordo com membros do governo federal e determinados economistas. Essa é uma pauta que acabou ganhando uma profundidade em razão do fato do dólar ter atingido a marca de 5,71, sendo esta a máxima nos últimos 2 anos e meio. Tal narrativa, sobretudo, tal argumento, melhor dizendo, acaba se dando justamente em função do fato do câmbio nestas proporções, nas proporções dessa desvalorização, ter apresentado uma volatilidade muito grande que não se ampara concretamente nos dados da economia brasileira, pois os dados da economia brasileira não nos permitem afirmar que tal depreciação deveria ocorrer neste nível. Deste modo, a explicação acaba se dando profundamente na questão do ataque especulativo. E o que seria esse ataque especulativo? O ataque especulativo é justamente quando os investidores em uma determinada moeda, sejam eles investidores em títulos da dívida pública ou em ações, acabam vendendo intensivamente suas divisas a fim de obter papéis baseados em outras moedas, tais quais o dólar. Ou seja, tal fato acaba se dando concretamente com base em uma natureza que é do capital especulativo de ser naturalmente volátil. E quais seriam as saídas desse problema? As saídas, em linhas gerais, estariam ali na incerteza do mercado em relação ao compromisso do ajuste fiscal pelo governo federal e também quanto à incerteza de sucessão do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Atualmente, vem sendo cotado Gabriel Galípolo, o membro do Conselho de Política Monetária, que foi indicado pelo presidente da República para compor inicialmente ali o Conselho de Política Monetária e que agora vem sendo cotado para suceder Roberto Campos Neto assim que seu mandato findar. Em geral, vem se lendo que Gabriel Galípolo estaria associado a, a, ao enfoque do governo que acaba se dando sobretudo em afrouxar a política monetária, trazer uma política monetária de caráter mais expansionista com a diminuição da taxa básica de juros. Diminuição esta que, nesse sentido, além de diminuir a atratividade dos títulos públicos, também acabaria contribuindo para aumentar a inflação. Justamente nesse sentido que acabam emergindo expectativas quanto ao aumento da inflação no futuro e também quanto à diminuição do rendimento dos títulos de dívida pública, o que, de certa maneira, acaba explicando a natureza especulativa, acaba explicando essa volatilidade do câmbio e que acaba se dando naturalmente
em função desta venda de divisas. Então, em linhas gerais, há uma explicação para, de fato, o câmbio ter se depreciado ao longo do primeiro semestre, porque nós tivemos aí um aumento das importações frente às exportações e também tivemos uma política monetária caracterizada por ser mais contracionista nos Estados Unidos, com manutenção da taxa de juros num nível relativamente alto. Nesse sentido, o dólar acabava se apreciando justamente em função da alta atratividade dos títulos baseados na moeda americana, os títulos públicos baseados na moeda estadunidense. Então, nesse sentido, há explicação tanto interna quanto externa para a depreciação cambial ter ocorrido, mas não na proporção que nós vimos. De fato, há uma natureza profundamente especulativa nessa volatilidade cambial que nós observamos e que pode, inclusive, afetar alguns componentes da inflação de curto prazo. Nós vimos recentemente que a Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha e também do combustível, ou seja, aumentou naturalmente a previsão do IPCA para o fechamento agora do ano de 2024, justamente em função dessa depreciação cambial que acabou afetando, né, justamente em função do combustível e do gás de cozinha terem uma forte atrelação com componentes importados. Então, nesse sentido, há um impacto na inflação que deriva justamente dessa desvalorização cambial que está associada com o componente especulativo e, por que não, o ataque especulativo. Portanto, cabe ficarmos ligados a respeito dos próximos desdobramentos para avaliarmos se, de fato, haverá continuidade desse componente especulativo ali ditando o ritmo da desvalorização cambial e se, de fato, haverá um aumento da inflação em decorrência disso a curto e médio prazo. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Matheus, então agradeço, né, sempre pelas tuas oportunas informações aí que sempre vêm para nos esclarecer, para a gente entender mais desse mundo tão complexo que é o mundo aí da economia. Mas continuando então aqui com a nossa querida Andressa para falar de carreira e tudo isso que a gente já vem conversando aqui conforme os blocos anteriores, agora eu gostaria muito de falar sobre os testes vocacionais, sabe? E não apenas sobre isso. Porque na carreira jurídica, né, Andrés, quando a gente está lá na faculdade, a gente fica pensando, primeiro, né, para que área vou? Mas antes disso, antes da gente entrar, realmente a gente faz o teste vocacional, né, para ter esse direcionamento e ver qual é a área que melhor se adequa, qual é realmente aquilo, o que nos motiva, o que a gente tem dentro da gente, né, acho que é melhor até colocando. Então, eu queria que você falasse um pouco desses vieses todos aí, para o nosso público conseguir, então, entender melhor e se compreender também, Claro. né? Uhum. Então, eu gosto sempre de contar o meu exemplo, né? Uhum. Quando eu era adolescente, eu queria cursar exatas e direito. Queria fazer engenharia e direito ao mesmo tempo. Uhum. E aí, eu fui fazer um teste vocacional e saiu realmente exatas e humanas, né? Enfim. Só que existem ferramentas, como a gente vem falando aqui do autoconhecimento, que a gente pode estudar sobre a gente mais cedo. Eu não preciso esperar uma insatisfação para eu estudar sobre mim. Então vamos lá, se a gente pega um jovem que está pensando em ir para a área da advocacia, né? Está pensando em ir para esse mundo, ele pode pesquisar nele mesmo se ele tem aptidão, se ele tem vocação para isso, por exemplo, se ele tem ali um valor de integridade, se ele tem um valor de justiça, se ele tem uma missão humanitária, por exemplo. Humanitário não precisa ser só médico e dentista, né, ou da área da saúde. Então ele consegue fazer esse apanhado e ir, né, com mais clareza para isso. Aí entrei na faculdade, né, e tô ali, e agora qual área eu vou, né? Também com autoconhecimento a gente consegue direcionar, porque a gente já falou aqui, né, sobre a comunicação. Sim. Mas existem vários talentos, cada pessoa é única, cada pessoa tem um potencial. Então, quando você conhece, sabe naquilo que você é muito boa, você consegue direcionar, porque não é necessariamente a profissão, é como a gente atua, né?
Você pode ter um perfil de liderança, de repente o outro colega não tem. Então você vai ser uma advogada que vai empreender, o colega não vai, né? Você pode ter um perfil de mais harmonia, de mais mediação, o outro não. O outro pode ser mais, enfim, pode gostar mais de inovação. Como eu alio, como eu coloco inovação dentro do direito? Quem gosta de muita inovação não vai para um concurso público, por exemplo. Então, isso é possível, né? É uma espécie de teste vocacional, mas na verdade é um autoconhecimento. É legal isso, né? Às vezes você está lá fazendo faculdade, você pensa primeiro, né? O que eu vou fazer? Você é advogado, você é juiz, você é promotor, você é professor, você o quê? Né? E de repente você tendo esse conhecimento, já entendendo o que você gosta, qual é realmente aí o teu dom, a vocação naquilo que você realmente, aquilo que brilha o olho, eu acho, né, que vale a pena a gente falar, você já consegue se direcionar. Digamos que seja para a advocacia, né? Que aí também é algo que é bem importante para nós aqui. Dentro da advocacia também, eu falei até advocacia, porque dentro da advocacia a gente tem várias áreas. Então, até nisso daí é complicado para você poder decidir, porque muita gente termina a faculdade, passa lá no exame da ordem, entra lá no quadro de advogados e ainda não sabe qual é a área de atuação. E vai se descobrindo, vai chegar um momento que você realmente vai entender. Acho que dentro disso que você falou também, né, Andressa, que daí a gente consegue ter essa compreensão. Será que eu gosto do direito criminal, penal, né, enfim, que a gente chama na faculdade? Será que é o direito civil? Vou para a área da família? O que você gosta, né? Eu acho que entra E o que você tem aptidão também. Onde você vai? Porque se você faz dentro daquilo que você tem aptidão, obviamente vai ser mais fácil ter o resultado do que quem não tem aptidão. Quem não tem vai ter que desempenhar muito mais para ter o mesmo resultado do que quem tem a aptidão. Exatamente, né? Então, também tem esse ponto bastante relevante aqui, né? Não adianta a gente escolher, eu acho bonito, de repente, ser lá um advogado criminalista. Mas e aí, será que tem aptidão para ser um advogado criminalista? Será que, de repente, não teria para ser um advogado familiarista? Então, né, tem essas questões também, né? Tem a questão que a gente já falou antes, né, da comunicação, que também pode te levar a desenvolver aí a área no magistério, ou se desenvolver no magistério, dando aula. Isso. Enfim, tantas outras pesquisa, né, que também é possível. Então, os caminhos são inúmeros, né? O universo é feito de infinitas possibilidades. Infinitas. Ótimo. Né? Então, a gente sempre consegue ajustar e seguir a rota da tua jornada. Cada um tem a sua jornada. E daí quando você faz esse, digamos, é praticamente um mapeamento. É um mapeamento, né, Andressa? é um mapeamento. É um mapeamento. Quando você faz esse mapeamento, você faz ali com contratações específicas? Como que funciona isso? Então, eu hoje optei por fazer atendimento só online, né? Então eu não tenho consultório físico, é só online, porque o mundo também não tem fronteiras mais. Sim, exatamente, o que é bom também, né? É maravilhoso. Gosto de atendimento de forma intensiva e rápida, então os meus atendimentos eles são pontuais, assertivos, focado em resultado, né? E como que eu faço? Eu utilizo muitas ferramentas, né, para fazer um mapeamento desse. Mas normalmente cada pessoa é uma pessoa. Então eu costumo conversar com as pessoas antes. Eu vou conversar com você, vou entender o seu momento, vou entender qual é o seu próximo passo, e aí vou criar uma estratégia para você. É todo individual. Né, para você. E você vai sair dali com um mapa, literalmente um mapa mesmo. Onde eu estou, para onde eu vou, que ações eu tenho que fazer, qual é o meu passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, planos. Legal. E aí só não vai dar certo se você não executar. Entendi. Exatamente, porque daí depende de você, né? Não vai ser mais, né, da Andressa, que já fez o trabalho dela, aí vai de você realmente acatar aquilo que ela mapeou, aquele estudo que ela fez para você conseguir, então, pôr em execução, pôr em prática, Isso. né, Andressa? E nesse ponto aí, tanto faz, tanto para aquele que está iniciando a carreira, quanto aquele profissional que também está em transição de carreira, né? Exatamente, porque a vida é cíclica. Então, vamos lá, falamos do adolescente, falamos de quem está terminando a graduação, né? Mas e aquele profissional que já está lá cansado, de que saco acontece cheio. bastante. Né? E agora, o que eu vou fazer da vida? Não sei mais, isso brilhava os olhos até ontem, hoje já não brilha mais. Então,
tem uma nova jornada para você, né? Que é possível também. Então, você pode tanto mudar de área dentro desta carreira, quanto se descobrir com novas possibilidades, porque existem infinitas possibilidades, né? Eu já atendi pessoas, por exemplo, com 60 anos que se aposentaram, e agora? O que eu vou fazer? Veja, 60 anos, ela tem, hoje em dia, mais 40 anos pela frente. Exatamente. Vai ficar 40 muito. anos sem servir? Não vai? Exatamente, né? Até porque é por você, né, gente? Eu acho que hoje o mundo mudou a ponto da gente não conseguir mais conceber muito, né, essa ideia de, claro, gente, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, mas normalmente a gente se aposenta, mas a gente tem tanta vida para viver. Isso, tem muita vida. Quer ser útil ainda, quer fazer muita coisa, né? Tá ali, nossa, como diz, né, o velho bom ditado, né, os 50 são os novos 30, né? Exato, e hoje em dia são mesmo. São mesmo, né? A mulherada tá aí, né, no auge com 50 anos, não precisa ir longe, né? Mulher, Cláudia Raia teve bebê com 54 anos. Então, assim, mudou muito, né, o mundo, né? A gente hoje até descartando e lembrando daquela musiquinha lá atrás, né, da que a gente tinha do Panela Velha, que não faz mais nenhum sentido, né? Então, hoje a gente vê, a gente não faz nem tanto tempo assim, mudou muito. A gente tem que se adaptar e tem que, mais do que isso, se valorizar, entender que a gente tem oportunidades e pode se recolocar, pode mudar em qualquer fase da nossa vida, basta a gente querer. E que isso não é um sinônimo de fracasso, não é porque você faz uma transição de carreira que você fracassou. Né? Pelo contrário. Pelo contrário. A gente não abandona nada, a gente só constrói. É uma caminhada de construção. Né? Exato. Então você leva toda a sua bagagem. Eu mesma comecei na engenharia, transitei no mundo corporativo, transitei no mundo acadêmico, né, para chegar onde eu estou hoje. Então hoje, quando eu vou atender uma pessoa, eu tenho toda a minha bagagem, e esse é o meu diferencial. E tá aí, foi feito dos tijolinhos. Dos tijolinhos, né? Isso é um processo. Processo, né? Foi moldando, construindo para chegar na profissional que você é. E por isso que a gente não pode descartar nada e justamente não entender que aquilo foi inútil, porque tudo fez parte da construção de quem você é. Mas, Andressa, então agora eu vou chamar a nossa coluna de Direito Imobiliário, e na sequência a gente volta aqui para continuar essa conversa. Vamos lá? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, e hoje eu vou tratar de uma temática que é também bastante importante aqui, porque trata nada mais, nada menos do que da eleição de foro, que é quando você celebra um contrato e você tem lá especificado que o foro competente para ajuizamento de determinada demanda será no foro tal. Então vejam que até este momento, ou seja, até agora, até o advento dessa lei, nós tínhamos aí a tutela específica do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, que tratava de forma ampla, de forma genérica, sobre a eleição de foro. Mas isso sempre foi um motivo aí de problema, né, de angústia, especialmente para aqueles que eram desprestigiados com esta eleição de foro, porque não raramente acontecia de haver a celebração de um contrato e muitas vezes aquele que se sentia tolhido de determinado direito não conseguia ajuizar uma ação porque o foro competente era o foro que ficava numa comarca distante, em outro estado, em outro município, né, inviabilizando aí o acesso à justiça. Então agora, com a edição desta lei, essa 14.879/2024, marca aí, dá uma olhadinha lá, ela então altera esse cenário, esse panorama, trazendo, né, e até visando trazer o equilíbrio aí para essa relação jurídica contratual. E vejam que quando eu trato disso, gente, eu não me refiro unicamente ao direito imobiliário não, tá? Todas as áreas do direito serão beneficiadas pela eleição de foro aí, pela possibilidade, né, que as partes então pactuem, inclusive sob pena de que, se não houver aí o estabelecimento, né, a pactuação sob certas premissas que são julgadas aí, segundo o legislador, verdadeiras ou que sejam julgadas verdadeiras, né, não haverá então aí a possibilidade de que essa cláusula seja reputada válida, né, ou exequível, a depender da situação, né? Então,
deve haver um equilíbrio, deve haver, então, um estabelecimento em conformidade com a situação das partes, que se prove isso, né? Para que haja, então, esse equilíbrio. Sabe-se que, inclusive, né, e a gente sempre teve essa prerrogativa com base no Código de Defesa do Consumidor, que no foro, no caso ali, poderia ser aquele da parte hipossuficiente, ou seja, do consumidor, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre eu posso reputar essa relação contratual como sendo consumerista. Então, nestes casos em que a gente não tinha, por exemplo, ou não tem uma situação como essa, uma relação consumerista, eu teria uma certa dificuldade na execução de um contrato. Agora, numa situação como essa, que eu posso, então, estabelecer essas premissas, estabelecer de forma equilibrada, né? Posso então trazer aí a satisfação dos interesses das partes envolvidas, então eu tenho uma segurança muito maior, né? Então, para gente do direito imobiliário que não raramente, né, está se deparando com uma problemática como essa, você, colega advogado, ou você que também está aí no trato jurídico, corretor, que também sempre se depara com situações assim, saiba que você pode orientar o seu cliente nesse sentido, que agora tem a lei que estabelece a possibilidade de discussão, que deve ocorrer de maneira equilibrada, a fim de trazer a segurança necessária para que as partes, então, diante de eventual litígio, possam aí se amparar também nesse foro, que pode ser aí o mais facilitado para você, né? Que normalmente aí tá aí de um lado que nem sempre é o lado mais forte, né, da balança. Então, gente, dá uma olhada nisso. Eu sempre trago aqui esses assuntos atuais para que você sempre esteja antenado, sempre saiba o que está acontecendo. Como eu falo, não é um caso que se aplica unicamente ao direito imobiliário, mas de forma muito intensa, porque a gente celebra contrato a todo momento, né? Quem não celebra um contrato de compra e venda, né? Quem não compra um imóvel, enfim, tantas outras situações que estão abarcadas, né? Então, gente, dá uma olhada nisso, se atenta, porque realmente é importante para que você, no momento de celebrar o seu contrato, saiba que você pode definir isso de uma forma que te proporcione um maior equilíbrio e que realmente você esteja contemplado dentro desse cenário jurídico que é bastante novo e que te dá a prerrogativa de você discutir sim qual é o foro mais interessante para você, tá certo? Sendo isso que eu tinha hoje para trazer, me despeço na certeza de que pude te aproximar ainda mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! Bom, então voltamos aqui agora para falar um pouco, né, da Andressa Becker, porque a gente está falando, né, você está dando passando tanta informação relevante, ajudando tanto nosso público aqui, dando tanto spoiler daquilo que você faz, né, no seu dia a dia, mas a gente quer saber um pouquinho sobre você, Andressa, né? A gente já sabe que você começou na engenharia, teve essa migração tão importante para você, essa construção, mas eu quero saber de você, né? O que te motivou a fazer o que você está fazendo hoje, chegar onde você chegou, e, enfim, essas coisas todas que tornam você tão especial. Veja só, nas minhas andanças, né, de trabalho, de carreira, eu sempre me deparei com algumas dores, né? Duas dores sempre me incomodaram muito. Uma delas era ver pessoas certas no lugar errado. Então, eu via pessoas que não performavam bem, não porque elas não eram boas, porque não existe pessoa que não é boa, mas elas não performavam bem porque elas não sabiam o que elas tinham, o valor delas, e se colocavam em lugares errados, né? A outra dor que eu tinha era a dor justamente da falta desse autoconhecimento. Então, eu fui transitando engenharia, né, fui transitando no mundo da carreira, sempre lidando com gente, que eu sempre fui o meu talento da comunicação, né? Sempre fui ali. Eu era uma engenheira diferente, inclusive, engenheira comunicativa. Que é mais, né, um diferencial, eles são mais né? Técnicos, né? E tá tudo bem, é assim, né? E chegou um momento da minha carreira que eu entendi que eu precisava auxiliar as pessoas nisso. Então, eu fui direcionando para o desenvolvimento humano propriamente dito. Então, eu tive uma experiência aí até fora do país que me fez refletir muito, né? E aí eu fui indo. Aí eu comecei muitas formações, muitos cursos, me preparei. Em 2019 eu comecei de fato a atender gente. Então, eu falo que eu migrei da PJ
para PF. Não, mas é interessante, né? E se você está bem, que ótimo, né? Isso é importante, né? Tá feliz fazendo o que você faz, né, Andressa? Sim, muito feliz. Hoje eu sou a pessoa certa no lugar certo. Você vê, isso é importante, gente, porque às vezes é um ponto de dúvida que a gente tem ali no momento de, às vezes, uma empresa onde você está trabalhando, enfim, que parece que você é aquela carta fora do baralho, aquela peça que não se encaixa, e você acha que o problema é você, mas na verdade não é você. Isso já aconteceu comigo, né, de estar fazendo o meu melhor em várias situações e muitas vezes não ter o reconhecimento que eu achava que deveria ter, porque não era o meu lugar, porque eu tinha muito mais a oferecer para aquele lugar onde eu estava. Então, você tem que se valorizar, você tem que entender que muitas vezes não é o seu lugar, porque você não está realmente encaixado ali, não porque você é ruim ou porque você não tem a oferecer, muito pelo contrário, você tem que estar num lugar onde realmente você possa performar da forma adequada, né, Andressa? Exatamente, porque eu sempre falo, não existe pessoa errada, não Uhum, existe. Todos são potentes, todos nós temos talentos, somos potentes, temos pontos fortes, temos inúmeros recursos e não tem pessoa errada. O que tem é a pessoa que desconhece o seu lugar. uhum. E aí ela vai ser a pessoa certa no lugar errado. E aí, naturalmente, a conta não vai fechar. Ou ela vai sentir insatisfação, ou ela vai sentir frustração, tristeza, raiva, alguma coisa. A conta não vai fechar. E tem aqueles que ainda vão colocar a culpa no sistema. Tem muita gente que coloca a culpa no sistema, não é da pessoa, né? Não é porque ela não soube onde ela deveria estar, né? Isso é importante, gente. Bom, a gente está tendo aqui várias, né, digamos assim, informações essenciais, né, que inclusive podem levar você aí a procurar a Andressa, né, Andressa? Até queria que você deixasse, inclusive, já aproveitasse para deixar os teus contatos, porque creio que muita gente vai precisar aí, né, conversar com você. Eu sempre falo assim, não se acanhe, tá? Eu não mordo. Pode vir conversar comigo. A gente bate um papo informal, a gente conversa sem compromisso. Pode me procurar no Instagram, andressabecker.oficial, oficial com 2 Fs, official, porque eu já sou internacional. Então é isso aí, né? Então é andressabecker.official, tá? Tá. E pode mandar mensagem, a gente agenda, conversa, cria uma estratégia individual para cada um, direcionada. Só não fique sem a clareza. Não fique sem a clareza. Ótimo. Clareza dá entendimento, e só com entendimento que a gente transforma. Isso aí, gente. Não preciso falar mais nada, né? Bom, gente, vamos chamar aí o nosso patrocinador e depois nós voltamos aqui com o nosso último bloco, continuando essa conversa incrível com a Andressa. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, voltamos aqui então com o nosso último bloco com a Andressa. Gente, tem muita coisa para falar, muita mesmo, assim. Eu tenho aqui um script gigantesco que eu queria perguntar tudo para ela. Se a gente pudesse, a gente passaria aqui enfim, o dia inteiro, a noite, conversando, né? Que é uma delícia, né? É uma delícia, né? Porque é instigante, é um assunto que rende, tem muito assunto, muita dúvida, mas a gente tem que perguntar aquilo que realmente vai, né? Agregar, contribuir realmente vai trazer e vai fazer a diferença, né, para a vida do nosso telespectador. Eu queria que você falasse, então, Andressa, aí de um case de sucesso que você tenha, então, trazido para algum profissional, provavelmente aqui da carreira jurídica, né? Aí um novo olhar, né? Um novo horizonte para que ele conseguisse seguir de uma forma mais clara, mais feliz, né? Enxergando realmente ali toda a sua potencialidade. Então, eu atendi uma advogada, né? Concursada,
ela ela é ainda analista do Superior Tribunal de Justiça, no segmento bancário, né? Trabalhava muito no segmento bancário. E ela me procurou porque ela estava sentindo uma espécie de insatisfação. Qual era a insatisfação? Não era com o emprego que ela tinha, era por se sentir estagnada. Então ela fez carreira dentro do segmento, né? Dentro ali do setor dela, foi subindo, mas chegou uma hora que ela não via mais perspectiva. Então é como se a vida tivesse parado, né? E aí ela não viu mais. E aí preciso ter mais clareza, preciso ter um direcionamento porque isso está me consumindo, né? Foram as frases dela. E aí a gente fez todo um trabalho, todo o mapeamento, como eu falei, o check-up, o mapeamento, o diagnóstico, o tratamento, numa semana. De segunda a sexta. Que legal, olha e só. intensivo, para você ver que tem solução. E aí o que a gente descobriu? Ela segue trabalhando, agora muito feliz. Por quê? Porque ela tinha algumas questões com a mãe que a gente tratou, questões com o pai que foram tratadas também. Mas principalmente ela tinha um chamado muito forte com criança, e ela não sabia. Então, nesse mapeamento, a gente descobriu. E aí, ela criou um segundo projeto. Não é um plano B, é um segundo projeto mesmo, para suprir isso. Isso era um pedacinho de uma missão espiritual que ela tinha. Legal, e é legal saber que você também trata dessas questões. Não é só físico, não é só profissional, espiritual também. Também, porque a gente é integral. Você sabe, né, que além do nosso corpo físico, nós temos mais 6 corpos sutis. Que a ciência já prova. Com certeza. Super adepta. Né, então existe uma evolução além do corpo físico, né? Então ela foi trabalhar isso, desenvolver um projeto, está trabalhando nessa linha também e segue com o trabalho dentro da advocacia, agora preenchida. Que ótimo. Né? Agora faz sentido, agora vale a pena. Agora a relação com mamãe e papai tá maravilhoso. Casada, com filhos, e vida que segue. Olha só, gente. Então, alinhada, mapeada, alinhada, executou, foi... E seguiu em frente, sendo feliz, né? Com resultados extraordinários. Olha só, gente, tá vendo? Às vezes você tá aí, de repente, frustrado, achando que é o fim, querendo abandonar tudo, né? Achando que tá estagnado, que não tem mais para onde ir. Mas o problema, às vezes até achando que o problema é onde você está, ou o que você está fazendo, mas na verdade não é. Não é, é falta de clareza. É falta de clareza e direcionamento. Tá vendo, né, gente? Então, é isso que a gente precisa saber muitas vezes, né? Até para a gente já sair daquele peso, daquela opressão, aquele medo, aquela insegurança, incerteza, porque muitas vezes a gente pensa, o problema é comigo, eu não estou indo bem, não está dando certo, o que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes as pessoas pensam, puxa, eu estou errando, mas não é. Você fica buscando, né, uma saída, um resultado, ou o que eu deveria fazer, mas é porque você ainda não se conhece, não sabe onde que está o problema. Então, aqui a Andressa está justamente para nos dizer que tem saída, que tem solução, tem que entender, né, tem que procurar entender. E essa solução não vai levar anos, gente. É rápido, você falou que é uma semana, né, Andressa? Uma semana, porque eu entendi que de forma intensiva os resultados são exponenciais. Que coisa interessante, né? E esse mapeamento, como ele acontece? Você faz quantas consultas? Como é que funciona isso para a gente entender? Então, isso aí é um processo, né? A gente faz um trabalho imersivo mesmo, então eu preciso de 20 a 25 horas juntos, né? Online, a gente faz online, mas flui, tá? Não é cansativo assim, funciona, dá super certo. Assim? É uma conversa com técnica, né? Entendi. Então, assim, ela é direcionada. Onde eu vou coletar aquilo que eu preciso, né? Então é como se eu sobrevoasse de helicóptero toda a sua vida. É um drone ali passando. Vou pegar todos os pontos que estão em desalinho, né? Vou criar as hipóteses, a gente vai testar todas as hipóteses para te dizer, é isso. O seu porquê é esse. É por isso que isso acontece. É por isso que você está sentindo isso. Que legal. E aí a gente trata. São tratamentos sutis também, energéticos, sutis. Uso muita PNL. Eu acho que as técnicas até que não importam muito, mas assim, uso, para as pessoas saberem, uso ferramentas de coach, uso PNL, uso pulsos energéticos, uso uma série de coisas. Que bacana, hein, gente? Isso é realmente um tratamento, assim, que não tem como... É quântico. É quântico, né? Não, olha só. E é legal, gente, isso, porque a gente está muito voltado, muitas vezes, ao material, né?
ao físico, aquilo que a gente vê, aquilo que eu posso, né, pegar, apalpar, mas não é só isso, gente. Mas é científico, tá? Eu, Só para deixar claro. Exatamente, e é isso que a gente sempre fala, porque vai muito além. A gente tem que enxergar além. A gente não pode se limitar a só aquilo que a gente está, né, tateando ali, está pegando, está realmente enxergando. Não, como a Andressa falou, a ciência já comprovou, gente, é igual questão Já espiritual, comprovou, né? Muita já. gente fala, mas eu não posso ver. Não, a ciência já comprovou. Teu olho físico não vê. Mas e a intuição, como você explica? E a energia? A energia. A energia, a gente sabe disso. As afinidades. Exatamente. Então, quem faz yoga até, inclusive, sabe muito bem disso, né? Eu mesma sou praticante, então a gente tem muito esse lado espiritual. Você tem que trabalhar o físico, mental e espiritual. Exato. Não dá para fugir. Porque a gente é integral. Exato. Se tiver um deles que esteja desequilibrado, nada vai. Né? Você pode estar no melhor lugar, com as melhores pessoas, mas se você estiver desalinhado, nada funciona na sua vida. Então, não adianta, gente. A questão é equilíbrio aqui. Eu acho que é bem importante também, né, Andressa? Não dá. Você pode ter feito a melhor faculdade, saber exatamente, não, é isso que eu quero, mas não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Por isso que a Andressa está aqui, por isso o papel dela é tão importante dentro disso que a gente está falando, dentro dessa temática, né, tão fascinante que é a profissional aqui, que a gente precisa, né? Precisa, nosso dia a dia, até para a gente também ter aquela felicidade, né? De se completar também, né? Você quer ser feliz, você quer ter uma profissão, você quer se desenvolver. Você quer sentir útil. Exato. Né? Quer deixar uma coisa que faça sentido, um propósito, quer ganhar dinheiro inspirar, também. Né? Exato, inspirar seus filhos também, quer ganhar dinheiro, quer pagar seus boletos, né? E quer viajar. Quer viajar, e eu sempre falo também, Andressa, que é um ponto muito importante aqui, a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa. Sim. Né? Então, se a gente não fizer aquilo que a gente gosta, aquilo que o propósito, né, desenvolva, é um servir genuíno. Exatamente, né, desenvolvendo a nossa missão, aquilo que a gente tem no nosso íntimo de forma correta, né? A gente sempre vai sentir aquele vazio, aquela coisa, né? Parece que eu não estou fazendo o que eu precisava fazer. Isso. Então, é muito importante para a gente entender essa questão aqui de alinhamento entre o teu profissional, tua missão, para que você consiga se sentir completo, porque senão você vai ser uma pessoa fatalmente frustrada, né, Andressa? Isso. Bem ou mal é isso, né? É isso. Bem ou mal é isso. Né? Então, olha, Andressa, eu, assim, particularmente, se pudesse, ficaria conversando aqui com você horas, né? Porque a gente super se alinhou aqui, né? Nos entendimentos, né? Nos pensamentos, né? Sobre essas questões que são tão importantes, energia, enfim, né? Mas, como a gente tem um tempo limitado, né, tem que também aqui colocar o que a gente precisa dentro desse tempo. Mas, assim, já de antemão te convido, né, para que você volte ao programa para a gente continuar Vai ser uma honra, né? Eu agradeço muito a oportunidade. Imagina. E a você, Débora, né, que me deu literalmente a oportunidade mesmo de contribuir, de falar com as pessoas que têm possibilidades, que não se acanhem, que procurem, né? Que vão atrás, que não se conformem, com certeza. Que não se conformem, que vão buscar, que tem, né? E é uma honra, eu sou grata, gratidão. Não, eu não tenho que me agradecer não, porque isso é um papel e realmente é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, é missão. É missão. Se eu puder, de alguma maneira, com esse programa, transmitir um pouquinho disso, se a gente puder, de alguma maneira, movimentar um grãozinho de areia que seja, ele vai fazer a diferença no final. Vai. Sabe? Ele vai fazer. E se eu puder, sabe? Se a gente, com essa conversa, puder atingir uma pessoa... Já valeu. Valeu. Valeu a pena. Sabe? Puder demonstrar para ela que ela pode ir além, que ela pode se inspirar em você, que ela pode mudar de carreira, que ela pode se encontrar na carreira, seja o que for. E ter essa noção de missão tão importante, que não é só o financeiro, gente, é muito mais do que isso, mas sem ser hipócrita, que a gente precisa pagar a conta, né? Isso. Eu acho que a gente já fez a diferença no mundo. Então é sobre isso, sobre missão, sobre doação. Você está doando seu tempo para estar aqui, né? Também deixando de estar com a tua família, né? Deixando de realmente fazer alguma coisa por você e para também se doar um pouquinho aqui, o que eu acho incrível. A gente só quer fazer o bem, só quer levar o melhor para quem está nos assistindo. Então, te agradeço de todo o coração, desejo o melhor para você, Andressa, que tua vida prospere, tua vida pessoal, profissional cada vez mais,
porque isso realmente é fazer a diferença no mundo, Que assim seja, né? para nós. Tá bom? E volte sempre que quiser, por favor. Bom, minha gente, eu mais uma vez, né, o tempo voou aqui, né, passou super rápido, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, especialmente por ter tido a oportunidade de, através da Andressa, levar esse conhecimento para você que está aí do nosso, sempre, né, do nosso lado, sempre ouvindo aquilo que a gente tem para contar e sempre acreditando que você pode chegar onde você quiser. E é isso que a gente pretende, que você saiba que você pode, que você tem um papel no mundo, que você vai fazer a diferença nessa sociedade incrível em que a gente está. Um grande abraço e até a próxima semana.